da congregação italiana de Santa Catarina de Sena, que em 1936, 5 delas chegaram aqui na estação ferroviária de trem, foram recebidas pelo Monsenhor Emiliano de Cristo, e no dia 2 de março, exatamente há 90 anos, começaram as primeiras aulas no colégio. Então, hoje nós temos aqui a presença das irmãs do Lar da Providência Carneiro da Cunha, que é da mesma congregação, lá em João Pessoa, e é com muito carinho, e peço palmas já para as nossas queridas irmã Raimunda, irmã Terezinha, irmã Nonata, irmã Regina, irmã Anatália, irmã Clara, irmã Juraci. Algumas delas foram professoras aqui no Colégio da Luz, porque era assim, elas chegavam, vinham, passavam um tempo, depois iam para outras escolas, porque tem Itabaiana, tem João Pessoa, casas em João Pessoa, tem a do Piauí, lá em Teresina, Sagrado Coração de Jesus, 102 anos, eu acredito que seja a mais antiga, não é? Então, Belém, Belém do Pará, lá em Belém do Pará é a casa mais antiga. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. O nosso querido Padre Raul, que vai nos dar a honra de palestrar aqui sobre o fundador do Colégio da Luz, o Monsenhor Emiliano de Cristo, uma pessoa, o Monsenhor Emiliano de Cristo. Mas aqui nós temos pessoas que conheceram, conviveram com o saudoso Monsenhor Emiliano de Cristo. E a proposta é falar um pouco da figura do Monsenhor e depois também escutar os testemunhos de quem era o Monsenhor Emiliano. A paróquia Nossa Senhora da Luz, ela tem 189 anos de fundação, fundada no dia 27 de abril. Não é a paróquia mais antiga da nossa diocese. A paróquia mais antiga é a paróquia Nossa Senhora da Conceição de Areia. Nós somos a terceira paróquia mais antiga, Perdemos para Areia, perdemos para Bananeiras. E são 25 os párocos que passaram pela paróquia, Eu sou no pároco número 25º. Então, em quase 200 anos, tivemos 25 padres, Alguns governaram por muito tempo a paróquia. O Monsenhor Emiliano de Cristo foi o que passou mais tempo na paróquia, de fato. Outros passaram pouquíssimo tempo, como por exemplo o Padre Sampaio, que escutamos, porque é nome de rua, e o cônego Vicente Pimentel, que passou apenas 4 anos, morreu ali na época da gripe espanhola. Muitos são conhecidos, o Monsenhor Emiliano, Monsenhor Nicodemos, que todos conhecem, que faleceu no ano passado, também fez muito pela paróquia, pela diocese, pela cidade. Mas o Monsenhor Emiliano, se formos ser justos, foi dos padres da cidade, e dos ilustres que passaram pela cidade, um dos homens mais importantes. O que eu sei é o que está nos livros ali da paróquia, e também o que nós escutamos dos padres mais antigos, do próprio povo de Guarabira. Monsenhor Emiliano é natural de Esperança, passou por Areia pouco tempo, e depois é nomeado para cá, para a paróquia Nossa Senhora da Luz. Não existia catedral, Éramos ainda da Arquidiocese da Paraíba, e o que hoje nós chamamos de catedral era a matriz de Nossa Senhora da Luz. E ele vem, e é bonito ver isso, Ele vem com muitas ideias. Na época que Monsenhor Emiliano chega, a paróquia era diferente, a matriz, não faltava muitas coisas, não tinha torre, não tinha relógio, não tinha toda a estrutura que nós conhecemos hoje. E Monsenhor chega em 33, ele assume, se eu não me engano, no dia 6 de fevereiro de 1933, pouco depois da festa de Nossa Senhora da Luz,
E assim que assume, tanto que em 36 nós já temos o colégio, já assume com várias ideias. E no livro Tombo, para os mais jovens que não conhecem, o livro Tombo é um livro que as paróquias têm, onde se escreve toda a história, né? Então, se quisermos saber alguma coisa de 1860 e alguma coisa, temos no livro Tombo da paróquia todos esses relatos. Infelizmente, a nossa paróquia não tem o livro do começo, né? Tem uma visita do arcebispo de Olinda e Recife, quando vem aqui em 1870 e alguma coisa, ele reclama com a paróquia, porque a paróquia não tem mais o livro da fundação, né, da paróquia de 1837. Nós temos todos os livros. O primeiro batizado, que foi 11 de setembro de 1837, todos os que morreram estão anotados até a proclamação da República, todos os casamentos, tudo no arquivo, mas infelizmente o livro Tombo não tem. Se tinha 2 livros com registros que foram transcritos para esse livro mais antigo, que é mais ou menos de 1870. Então, um pedaço da nossa história acabou se perdendo. Mas nós temos muita coisa, né? E o Monsenhor chega preocupado com a situação de Guarabira, né? Guarabira, pelo que se parece, não era uma cidade como Areia, né? com tanta cultura, com tanta formação. E a grande preocupação dele não era só religiosa, mas humana. Se preocupava muito com a educação, né? E era pouca na cidade de Guarabira. Guarabira já era cidade nessa época, né? A paróquia, apesar de ser mais antiga, mas nessa época já era. E em conversa, né, o Dom Adalto, que era o arcebispo, fez uma visita na época, olhou toda a cidade, né, conheceu algumas paróquias. É bonito, né? Porque lá se descreve tudo. O prefeito na época, não sei, acho que é Batista de Melo, não sei se os mais antigos confirmam, mas é o nome mais ou menos assim. Receberam o arcebispo, as autoridades todas, as confrarias, né, irmandades na época, os movimentos que se tinha. E o Monsenhor escreve dizendo, né, o próprio Dom Adalto escreve dizendo isso, né, que o pároco, a pedido dos fregueses ali, né, dos paroquianos, queria muito fazer um colégio, né, para que a cidade tivesse mais cultura, tivesse mais formação, tivesse mais oportunidade, e até então não se tinha. E principalmente um colégio voltado para as meninas, né, o colégio começa assim, né, mais voltado para as meninas. E Dom Adalto, Monsenhor é o grande idealizador, né? É ele que tem essa vontade, mas Dom Adalto incentiva, né? Eu gostei, lá ele coloca, hoje eu relendo, até mandei um pedaço, a ata da fundação do colégio, eu mandei hoje em foto para a Aninha, né, para que depois registre. E Dom Adalto disse que achou muito interessante a ideia. Na época, Dom Adalto tinha fundado ali o Pio X, né, o colégio diocesano, tinha esse movimento dos colégios, e que seria muito bom para Guarabira ter esse colégio, né? Então, no dia 1º de março de 1936, né, justamente aqui, com a presença das irmãs, eu não lembro qual era o nome da primeira, Diomira Brizzi, né? Ela, italiana, né, pelo sobrenome. A Madre Superiora, italiana. Pronto, ela é a primeira. Na presença dela, Dom Adalto não pôde estar presente. Quem veio foi Dom Moisés Coelho, né? E com ritos litúrgicos, com a celebração de uma Santa Missa, o Colégio Nossa Senhora da Luz, que recebe este nome justamente por conta da sua padroeira, da padroeira da paróquia, padroeira da cidade. E também Monsenhor diz que queria presentear Nossa Senhora com este colégio, né? Dando-lhe também aquela instituição a proteção de Nossa Senhora. E é fundado o Colégio da Luz, né? Que no dia 2 tem as suas primeiras aulas, né? O próprio Monsenhor depois escreve isso, né? E é essa foto que eu mandei detalhando, né? Pela manhã teve esse rito, essa bênção, a missa. Na parte da tarde, as irmãs fizeram uma visita
ao arcebispo, né? E depois, no outro dia, começaram as atividades do colégio, né? Então, o que a paróquia tem de registro. E depois, claro, alguns momentos, né? Por aqui passaram vários bispos, né? Os párocos todos tiveram sempre uma ligação, e muitos bispos passaram por aqui. Sempre quando tinha uma visita, né? Tinha a presença. Eu lembro que a irmã Naíse, né, com quem eu trabalhei, dizia que Dom Marcelo, quando chegou, o colégio fez também, não era mais da diocese, né, ali em 81, mas fez essa homenagem. Acho que Dona Madalena, né, as senhoras e os senhores talvez estivessem até nesse dia onde foi fundada a diocese de Guarabira. Mas o que Monsenhor Emiliano tinha em mente, né, que já começa com o cônego João Gomes de Maranhão, que Guarabira deveria ser um bispado, não apenas uma paróquia, mas a vontade de um bispado, né? E já no final do século XIX aumentam a matriz, né? Compra aquela casa que funcionava a Casa dos Padres e hoje é o Palácio do Bispo. E Monsenhor tinha essa ideia, né, de que Guarabira tivesse esse porte. Então, fazendo o colégio católico, construindo um centro, depois ali o Paulo VI, deixando, né, a matriz de Nossa Senhora bonita, né, com a sua torre, né, com o seu relógio, com os seus sinos, com tudo aquilo que ela tinha. Esse era o grande desejo dele, que Guarabira fosse bispado. Infelizmente, ele morreu sem ver esse sonho, né, de Guarabira ser a cidade que ele tanto amou, que ele tanto cuidou. Por muitos anos, Monsenhor ficou na paróquia de 1933 até 1967. Ele deixa registrado que deixa a paróquia com muita pena, mas não tinha condições mais físicas de governar a paróquia, né? E faz um acervo de tudo o que ele fez, né? Desde a construção do colégio, a construção da fachada da matriz, de tudo o que foi construído, o Colégio Santo Antônio, de todas as obras, de todos os incentivos que ele fez junto também do poder público. Mas não, deixa até dizendo, né, para o outro pároco que viria, que seria o padre Geraldo, que tinha uma conta, né, da companhia de luz a ser paga, que ele não conseguiu pagar, tudo ele deixa registrado no livro Tombo. Então, hoje, o fato de Guarabira, né, nós não podemos dizer que não seria assim, porque o fato de Guarabira ser tão grande no sentido de educação, né, se deve ao porte do colégio. Esse colégio fez muito, né, em 90 anos, fundou muitas mentes pensantes, né, influentes da sociedade, não só de Guarabira, mas da região. Esse homem estava ali no meio. O fato de termos na nossa cidade, né, às vezes nós não estamos acostumados, mas às vezes a gente esquece desse privilégio. Guarabira é uma cidade episcopal, né? Temos um bispo e somos sede de uma diocese, né? Das 200 e poucas dioceses que existem no Brasil, nós somos uma. Então isso é um privilégio graças ao Monsenhor. E ele não consegue na época, pelo concílio que estava ali, né? E travou muita coisa, e também por uma disputa histórica, né, que não está nos livros oficiais, mas é o que os padres contam, que Areia também queria ser diocese, né? Então, Monsenhor Rui, que era, não sei se as irmãs conheceram, acho que talvez conheceram, o Monsenhor Rui, que era o pároco de Areia, que inclusive passou muito mais tempo, né, que Monsenhor, queria que Areia fosse a diocese, né? Então, Monsenhor construiu uma casa aqui, e os padres diziam, né, que Monsenhor Rui construiu uma casa lá. Monsenhor fez a fachada da matriz de Guarabira, não podia mexer muito na fachada de Areia, mas Monsenhor fez a torre um pouquinho mais alta, né? Monsenhor tinha influência com a nunciatura e não aceitava que Areia não fosse a sede da diocese. Areia com a cidade de Pedro Américo, Areia com seus mais de 200 anos de paróquia, Areia como uma paróquia muito antiga e importante, não podia ficar abaixo para Guarabira, né? E foi o que barrou um pouco, né? Guarabira não tinha todo esse peso histórico, mas pelo seu crescimento,
pela sua importância, pelo que Monsenhor, a Nunciatura levou em conta isso na época, pelo que foi construído. Nós já tínhamos o colégio, tinha a casa do bispo, tinha a matriz com porta de catedral, tinha capelas na época construídas, tinha também o Seminário São José é novo como prédio, né? Mas ali foi fundado na época o pré-seminário São José. Quem falou que ainda participou foi seu Assis ainda, né? Daquele grupinho de meninos que Monsenhor ali tomava conta. Ele deixou toda uma estrutura de diocese, né? E também a localização da cidade. Era uma cidade que tinha um futuro, era central, fácil para todo mundo. E em 1980, dia 11 de outubro, o Papa João Paulo II cria, né, aquilo que era o sonho de Monsenhor e de tantos padres da época, que Guarabira fosse uma cidade episcopal, né? A matriz se transforma em catedral de Nossa Senhora da Luz, né? E a paróquia de Guarabira passa a ser a diocese de Guarabira, né? Então, e de fato devemos muito a ele, né? Porque na paróquia o povo influencia muito, né? O padre não consegue fazer nada sem o povo, né? O povo que é a operação viva da paróquia, mas depende muito do padre, né? Se o povo quer, às vezes o padre pode dizer, não, deixe disso, né? A irmã contando ali, né, com o padre Geraldo Pinto, que às vezes chegava, né, queria uma coisa e tinha ali de última hora. A gente é mais ou menos assim ainda, os padres, né? Que é uma coisa para hoje, vamos fazer assim, dá certo. Ou então é descansado, deixa assim mesmo. Não, tá bom, vamos construir a torre, padre. Não, para quê? Já tem 100 anos que está desse jeito. E Monsenhor não era assim, né? A gente vê isso, Monsenhor Emiliano foi grande, né? Foi grande. E é bonito, nós temos, por exemplo, tem um pedaço do livro, né? Eu não conheci Monsenhor, não sei se às vezes ele era temperamental, porque no livro essa parte dá para você entender muito bem, né? Mas parece que tinha dias que ele ia escrever no livro Tombo, e eu acho que ele estava ou apressado ou um pouquinho assim explosivo, que ele escrevia, não dava para entender muito. Mas lá ele comenta, né? O Colégio da Luz foi construído com recursos da paróquia, né? Ele não teve vergonha de pedir, né? Hoje a gente se escuta muito, né? O padre pede demais, né? O padre pede demais. O padre tem que pedir mesmo, porque o padre não está pedindo para botar no bolso dele, o padre está pedindo para fazer. Se Monsenhor não tivesse pedido, não teríamos esse colégio, né? Não teríamos uma igreja bonita como a nossa catedral. Então o padre pede para que as coisas avancem, né? Porque às vezes a gente tem que dar a cara mesmo para bater. Então lá ele comenta, o grande desejo dele era que a catedral tivesse 2 torres, né? Quem já conhece a catedral, acho que Daniel até já postou uma vez isso, nas laterais da catedral tem 2 cúpulas, né? E foi feito o fundamento de 2 torres, mas na época, por conta dos recursos, né? E tanta coisa que foi sendo feita, né? Relógio que ele queria, o sino, o próprio colégio e tanta coisa sendo construída, as capelas, foi feita apenas uma única torre, né? Colocada um pouco mais para frente daquilo que existia, e foi feita aquela torre central. E foi providencial, porque ficamos como única assim, senão pareceríamos Bananeiras, pareceríamos a Lagoa Grande ou a própria Catedral das Neves, né? E quando ele fez nesse estilo, fez único, né? A catedral bonita, a irmã falando, né? Imponente ali no meio da praça. Então essa é a figura desse grande homem, né? Historicamente falando, e até eu acho, né, que nós guarabirenses poderíamos depois ver, né, como dar mais ênfase a esse ilustre homem, né, que fez muito pela nossa cidade, né, fez muito por esse colégio, e que às vezes é esquecido, né, pelos guarabirenses, né? É um dos homens que jamais pode ser esquecido, né? Foi justamente o Monsenhor Emiliano de Cristo. Infelizmente não morreu na paróquia, né? Tem um relato de um guarabirense que esteve presente no velório dele e disse, né, que era vergonhoso para a cidade na época. Ele faleceu e não tinha quase ninguém da cidade,
num velório, né? E o Monsenhor Emiliano de Cristo, o Monsenhor Nicodemos depois fez essa homenagem justa, trouxe os restos mortais, né, do Monsenhor Emiliano para que ele fosse sepultado na catedral. Então hoje o Monsenhor Emiliano descansa na igreja que ele mais amou, né, que foi a paróquia Nossa Senhora da Luz, por onde ele passou mais tempo e também onde ele desgastou-se, né, ali como uma vela que vai se queimando, né? O Monsenhor também foi se queimando por essa paróquia, por essa cidade. Não é santo porque assim, todo mundo tem falha, né? Mas foi um homem exemplar. Acho que eu escutava nesses dias que nós recebemos muitos cardeais e muitos padres e bispos de fora durante a Festa da Luz, todos elogiaram a cidade de Guarabira, né? Porque escuta, é um povo de fé, é um povo fervoroso, é um povo que ainda mantém os costumes, e isso se deve justamente pela educação, pela formação. Um povo é feito pela sua história, né? Não é do nada que isso acontece. Os fundamentos foram bem feitos e nós temos um povo hoje bom, né, cristão, de exemplo até para outras realidades, porque a semente ali plantada, ela cresce, né? E claro que a gente se preocupa que isso não pare aqui, isso continue crescendo, né? Por isso também às vezes a preocupação da igreja em continuar olhando, mesmo não tendo mais o colégio, né, que depois passou na época para Dona Detinha, né, também Dona Madalena, Dona Célia ajudaram naquele primeiro momento, mas a preocupação de ainda sempre mantermos a amizade, né? A amizade com o colégio, essa amizade não só porque está na paróquia, mas por toda a ligação histórica, né? O colégio sempre ajuda a paróquia também sempre no que pode ajuda o colégio, porque é uma realidade que nunca pode se romper, né? Estão ligados pelo seu fundador, né? Pela sua história. E seria bom também, né? As irmãs, eu ia dizer as meninas, mas as senhoras e senhores que conheceram o Monsenhor, também partilhasse um pouco da personalidade, né, do jeito de Monsenhor. Eu não o conheci, Monsenhor morreu em 67, eu só nasci em 92, né? 1992. Apenas a história me colocou como seu sucessor, né? Tá também na catedral, né, que ele tomou conta. E como pároco, eu dou graças a Deus que esse homem fez muito, que a gente nem precisa fazer tanta coisa, é só manter o que ele fez, né, porque ele já tinha feito muita coisa. Dona Célia, né, e as irmãs. Nós fazíamos prova oral e prova escrita. E no dia que era prova oral, quem estava na banca examinadora era o Monsenhor Emiliano de Cristo. E quando a gente chegava, sorteava o ponto que deveria se dissertar, ou história, ou geografia, ou português, o que fosse. E não era para ficar nem nervosa e nem gaguejar, tinha que saber direitinho, porque a nota dele era para reprovar mesmo, se não saísse direitinho como precisava. Então, a gente fazia a prova escrita e depois a gente tinha que passar pela banca examinadora, onde estava o professor Edgardo Júlio, Monsenhor Emiliano de Cristo, tinha uma outra pessoa do Stan Miranda, era muita gente para ouvir. Porque hoje eu vejo, por exemplo, alguns alunos que têm uma prova, fica todo mundo nervoso, aperreado, não sabe, não dá conta daquilo. E na época a gente tinha que dar conta bonitinho, mas com a presença da professora da matéria e da mesa da comissão julgadora. E onde estava lá o Monsenhor Emiliano de Cristo. E isso, ele era exigente e dizia para nós: só a educação é o caminho para você chegar onde quer. E está certo, porque continua sendo isso hoje, né? Então, o Monsenhor, como o padre disse, ele parecia que era temperamental, e era mesmo. Ele era muito bravo. Ele não gostava de criança correndo dentro da igreja, fazendo barulho.
A família levava a criança, ficava sentada aqui. Não tinha nenhuma traumatizada, nem derrubando a igreja. E ficava lá e ele olhava assim, olha, fazia assim e já sabia, sentar. Então, o Monsenhor era uma figura muito interessante. Eu me lembro que tinha o pré-seminário, viu, Padre Raul? Tinha o pré-seminário, tinha o Colégio Santo Antônio, Paulo VI. Eu fui professora de lá, viu, minha gente? No Paulo VI. E tinha também, ele fazia parte da comissão para fundar o colégio aí, Santo Antônio. Ele fazia parte da comissão que fundou o colégio estadual. Ele estava sempre presente onde a palavra, onde o motivo fosse educação. E do jeito dele, ele deu conta e fez muita coisa pela nossa cidade. E nós estamos aqui hoje por conta de Deus e do Monsenhor Emiliano de Cristo. Eu quero só complementar alguma coisa, né? Célia e eu, nós tínhamos na época 11 anos de idade. Então, vocês imaginem, nessa época, saindo de casa, vindo para o colégio, sem ter aquele apoio, realmente cada um sendo por si, e a gente sobreviveu. E hoje só temos realmente muitas saudades dessa época. Um colégio que realmente nos deu uma condição de vida muito boa. A gente brincava muito, a gente era da seleção do Colégio da Luz, a gente viajava para outras escolas, tinha uma irmã Virgínia, dava todo o apoio a nós, sabe? Dava lanche especial para quem jogava, e a gente realmente tinha para ela o maior carinho possível, viu? Então, eu realmente, um pouquinho da minha história, eu cheguei aqui aos 11 anos de idade, estudamos 8 anos aqui no colégio, e realmente eu tenho somente boas lembranças mesmo. Até das 5h30 da manhã, viva Jesus, batendo palma, a gente levantava, vestia a farda, ia à missa diariamente. Nós sabíamos responder toda a missa em latim. Realmente a gente sabia, não era certo. E hoje, quando a gente vê uma criança, 11 anos de idade, 12 anos, ser repreendida, fica toda traumatizada, nada. A gente sobreviveu muito bem mesmo. Obrigada, Colégio da Luz, obrigada por toda essa época, obrigada às irmãs, de coração de verdade, viu? Só temos realmente boas lembranças, o que foi para nós uma formação religiosa, como cidadã, em todos os sentidos, viu? Muito obrigada mesmo. Pronto. Aí com no caso, eu acho que era a paróquia, né? O casarão, as primeiras freiras, primeiras alunas. Aqui já é a parte da construção. O prefeito Sabiniano Maia, né, começou a ajudar a construir lá. Então, tem a primeira capela, não é? Que não é essa capela hoje, que é a do seminário. Essa turma aqui, desfile dos 25 anos do Colégio da Luz, né? 25 anos. A foto é antiga, mas vocês vejam que está sendo construída a capela, que chamava a Capela das Irmãs, a capela do colégio. Hoje em dia é a capela do seminário, e que já tem uma nova fachada, a capela do seminário, né? Pode seguir. Aqui nós temos essa turma com a irmã Didi. Alcides. Irmã Alci, não é? Nossa querida Detinha está ali. Isso é em 62. Aqui mais uma parte antiga, assim, de quando essa parte que atualmente está em reforma, né, do colégio. A gente está reformando as janelas, restaurando, né, para deixar tudo bonito. Aqui já é perto de quando as irmãs recebem a ordem diretamente da Itália, né, para que deixem Guarabira. Elas já estavam bastante cansadas.
o colégio enfrentando muitas dificuldades, e elas foram para João Pessoa, para outras cidades. Rosana, e tenho essa pessoa Sim. aí de costas sou eu. É você. Bom, aqui na escola, no colégio, né, reza a lenda. Dona Thelma disse que trouxe uns tijolos, foi? Ajudou a carregar uns. Demais. A gente fazia uma fila, aí vinha a fila de tijolos, né, para levar para a capela. A gente ajudou realmente a construir a capela do E colégio. nas férias a gente levava um quadro com 100 quadrículazinha que era para trazer o dinheiro para a capela. Pois é. Então, aí, nessa época, já estava, assim, o colégio com muitas dificuldades, não é? Pode seguir. Irmã Iracema Lima, minha querida irmã Iracema. Não, irmã Iracema Lima foi a última superiora do Colégio da Luz. 1979. A minha turma que se formou em 79 no curso pedagógico. E assim, eu tinha um amor muito grande pela irmã Iracema, não é? Então, irmã Iracema deixa o colégio com as freiras e em 1980 começa a administração, não é, à frente do colégio com a nossa querida Detinha. E aí quando ela convida Dona Madalena como professora, Célia como professora e ex-aluna, e Dona Maria Eulália Cantalice, que não foi aluna do colégio, mas foi professora do colégio. E essas 4, não é, juntamente com a ajuda do senhor João Enóbio de Lima, começam a luta aqui no Colégio da Luz. Isso daí, aí eu posso dizer algumas coisas a esse respeito, porque tem coisas que eu me lembro aqui. O colégio passou por tantas dificuldades. A gente vê essas chuvas agora e fica assim com receio, né? Eu me lembro muito, ficou muito marcado na minha vida. Eu ainda adolescente, mas eu vim ajudar aqui no colégio, vim ajudar a mamãe. E onde é a entrada da atual sala de diretoria da reunião do memorial, tinha uma goteira que, quando chovia, o teto do colégio, no início, a parte do primeiro andar, ele era um madeiramento antigo, e a gente morria de medo, né, Dona Madalena Célia, que aquilo dali caísse, porque tinha muito cupim. E quando chovia, então, aí era eu não esqueço de um dia assim, uma chuva grande, eu morro de medo de trovão e de relâmpago. E estava aquela chuva grande e uma goteira enorme na entrada da sala da diretoria. E eu tive que botar a mão na massa, né? E com um pano limpando e com um balde debaixo. E eu pensava assim, eu disse, é hoje que vai cair. Então, assim, Nossa Senhora da Luz realmente abençoa demais esse colégio, essa escola, não é? E pode seguir. Começou toda essa luta, tá vendo aí, ó, como estava o colégio. A reconstrução, não tinha o ginásio, né? Era uma quadra assim de mosaico e as coisas foram sendo construídas. O serviço, ó, tá vendo essa área aqui todinha onde fica o ginásio? O primeiro serviço grande mesmo que meu pai, seu Lima, enfrentou juntamente com mamãe, foi a questão da mudança do madeiramento do colégio, porque era perigoso mesmo, poderia a qualquer momento ruir. Então, foi feito todo o lajeamento do colégio. Pode seguir. Depois, essa cena aí, que eu fiz questão de fotografar, mais uma vez a providência divina abençoou o colégio. Noutra noite, uma madrugada de muita chuva, aqui nesse local onde nós estamos,
que era esse auditório, aí nesse formato, o teto caiu todo. Não tinha ninguém. Tinha só as cadeiras, o piano, tudo danificado. Então, foi mais uma providência. Daí, nós, né, a professora Detinha construiu aqui, vocês estão vendo ainda as salinhas onde ela fez a educação infantil, o trenzinho, e começou a reconstruir várias partes do colégio. Pode seguir. Então, em 1986, o colégio completou 50 anos. E nós convidamos as queridas irmãs, na época, temos ali a professora Andréia, né? Cadê a professora Andréia? A professora Andréia, que estava como hoje, está aqui Letícia, que está nos ajudando nas entregas das homenagens, e essa freira, a irmã Luísa Barros, ela ainda estava viva. E ela foi uma das 5 freiras que vieram para a fundação do Colégio da Luz. Então, a irmã Luísa Barros foi homenageada. Isso aconteceu no teatro, porque aqui o auditório estava em construção. Pode passar. É André e Daniele, né? Mais uma vez aí, né, nesse dia, as irmãs, estou vendo ali irmã Duarte, irmã Clarice, não é, das que eu lembro, irmã Duarte, irmã Clarice, pode passar. Ah, elas querem ver, as amigas. Irmã Duarte. Irmã Maricilda. Outro grande amor da minha vida, irmã Maricilda. Quem conheceu a irmã Maricilda sabe como ela era linda, amável, né? E calmíssima. Calma, ela era secretária. E a letra mais linda do mundo que eu já conheci. Essa aqui, não sei quem é essa primeira. Irmã Maricilda, irmã Clarice, irmã Duarte. Irmã Duarte está em Itabaiana, queria estar aqui presente. Se faz presente em pensamento e na oração. Me passou uma mensagem e diga lá: Regina, eu não estou lá porque estou aqui. Você sabe, né? Tudo bem, a gente sabe que é assim. Como não tem o dom da bilocação, fica por lá, fazendo outra coisa. Aí, né, aquela outra irmã, a irmã Juraci, não. Irmã Carminda. É a irmã Carminda e irmã Artemisa, e lá a última não estou sabendo. Eu acho que é a irmã Luísa Barros. Irmã Leal, não. Da irmã Luísa, não. Não? Isabel Cavalcante. Sim. A irmã Duarte, a pequena irmã Duarte. É. Irmã Sebastiana, então, irmã 2, 3, Artemisa, 4, 5, irmã... 6, 7, 8. Irmã Duarte, irmã Clarice. Irmã Aurites, não? É a irmã Aurites. É, eu lembro, a irmã Aurites, ela veio. Maurites morava aqui também. Eu lembro. Então, pode passar. Então, aí, nos 50 anos do Colégio da Luz, o auditório foi reconstruído, viu? O auditório foi reconstruído aí nessa configuração. Então, essa já é a segunda configuração do auditório do Colégio da Luz, nesse local aqui onde estamos. Pode passar. O nosso querido Padre Celestino, nos 55 anos do colégio, também aqui nesse local, num palco diferente, mas aqui nesse local, o Padre Celestino Grilo, não é? Que era assim um grande amigo, um conselheiro inesquecível. Pode passar. Aqui nós vemos também aqui no auditório a foto bastante desfocada, mas Dom Marcelo, Dona Detinha, Marisa Alverga, também em memória, ex-professora, ex-funcionária, ex-aluna do Colégio da Luz, e o jovem Marco Danilo, ex-aluno do Colégio da Luz, ex-professor do Colégio da Luz. A professora Thelma foi uma grande mentora do Marco Danilo,
não é? Na época, em 1995, sob a coordenação da professora Thelma, Marcos Danilo e um grupo de alunos, nós fomos a São Paulo. O Colégio da Luz foi representando a Paraíba num projeto da Fundação Roberto Marinho e da Hearst do Brasil. Foi com um programa, o projeto era a Mamona, projeto... Mamonas e suas utilidades. Pois é, foi o maior sucesso, porque olha só, hoje se fala tanto, né, em energia renovável, combustível renovável, essa coisa. Naquela época, nós fomos representando a Paraíba, né, Thelma? Foi. Pode passar. 55 anos do Colégio da Luz. O ano em que o ginásio do Colégio da Luz, coberto, foi inaugurado. Pode passar. Aqui, o padre Raul lembrou, não é? O Monsenhor Nicodemos, aí de preto, ele teve a iniciativa do traslado dos restos mortais do Monsenhor Emiliano de Cristo. E nesse dia, essas pessoas, Célia está aí presente, está ali papai, mamãe, a nossa querida, centenária e saudosa professora Mimita Fernandes também estava presente. São familiares do Monsenhor Emiliano de Cristo, que foram homenageados aqui no Colégio da Luz, no dia que houve o traslado do Monsenhor aqui para Guarabira. Pode passar. Aqui já em 2002, quando o Colégio da Luz fez essa área que hoje está sendo, não é, sendo reformulada, mas tinha esse minicampo. E o primeiro, aquela Kombi branca lá, escolar, né, o primeiro transporte escolar assim do Colégio da Luz. E eu fico muito feliz de dizer que eu fui a primeira pessoa, a primeira motorista que saía pegando os alunos bem cedinho para trazer aqui para o colégio. Pode passar. Aqui, já no desfile que nós fizemos dos 50 anos, aliás, dos 50 anos não, aqui foi dos 70 anos do Colégio da Luz. Desfile de 70 anos do Colégio da Luz. Aquilo que vocês estão vendo lá atrás é o colégio feito num carro alegórico. Não é? Pode passar. 70 anos do Colégio da Luz. No centenário da nossa inesquecível professora Maria Eulália Cantalice, Dona Detinha, Dona Célia, o professor Everaldo, que está ali atrás, homenageando. Foi o primeiro dia de aula. No primeiro dia de aula a gente fez essa homenagem surpresa à Dona Maria Eulália, nos 100 anos dela. Pode passar. Aí, nos 80 anos do Colégio da Luz, o nosso diretor, Marcos Diogo, estava na ativa, não é? Pode passar. E aqui já foi no ano de 2016, 80 anos do Colégio da Luz. Por coincidência do destino, nossa mãe, Detinha Diogo, ela nasceu também em 1936, o mesmo ano em que o colégio nasceu. Então, a gente tinha aquele sonho de fazer uma grande festa para ela, de 80 anos, juntamente com o desfile do colégio. Mas aí foi uma homenagem póstuma, né? E o desfile do Colégio da Luz. Pode passar. Professoras, ex-alunas, homenageadas nos 80 anos, e também freiras que estão aí presentes. Temos aí a professora Lindalva Xavier, uma grande professora e ex-aluna do Colégio da Luz, já faleceu. Dona Thelma está ali, Dona Madalena, Célia, e temos também irmãs aí presentes. Pode passar. Tereza Juracia. Aqui
Em 1980, aliás, 1980 não, nos 80 anos do Colégio da Luz, houve os Correios do Brasil, eles lançaram, né, teve o lançamento do selo dos 80 anos, em comemoração ao Colégio da Luz e a educadora Detinha Diogo, e a inauguração do memorial do Colégio da Luz. Então, essas alunas, hoje ex-alunas e ex-alunos, estavam justamente com as diversas fardas que o colégio já teve. Pode passar. O busto do Monsenhor Emiliano de Cristo, que se encontra no jardim do colégio. O busto da educadora Detinha Diogo, que também se encontra no jardim do colégio. A gruta, né, de Nossa Senhora de Lourdes. Aqui foi no Natal da pandemia. Então, vocês sabem que o Colégio da Luz ele tem um evento grandioso, que é o Alto do Natal Luz. E quando chegou a pandemia, todo mundo nas casas, nós só fizemos a projeção na frente do colégio de imagens de outros altos do Natal, não é? E as pessoas entravam de 15 em 15 pessoas, para não haver aglomeração. Mas é importante deixar isso registrado, porque foi uma época histórica para o mundo, e o Colégio da Luz deu exemplo de resiliência, de agilidade, na questão de como continuar educando. Então, é uma época muito importante também, que precisa ser firmada nesses 90 anos. Pode passar. 85 anos do Colégio da Luz, ainda estávamos em pandemia. E aí vocês sabem que essa rua aqui que fica o Colégio da Luz é a rua Doutor Salles, que, não sei, acredito que o motivo, ela é chamada Rua do Sol. Eu acho que porque aqui, né, de tarde bate um sol danado aqui no colégio, né? E aí nós inauguramos essa placa com energia solar, porque foi o ano em que o colégio colocou pioneiro em energia solar aqui em Guarabira, não é a primeira escola. Então, 85 anos para marcar. Aqui mais outra imagem do colégio, não é? Já com uma nova configuração do auditório, aqui onde nós estamos, ali do lado. Pode passar. Desfile do Colégio da Luz, mais um desfile aí dos 88 anos. Pode passar. 88 anos do Colégio da Luz. Pode passar. Recebemos a visita, não é? Eu acho que foi ano passado essa visita aqui das irmãs, né? Nosso diretor Samuel. Pode passar. Mais outra imagem do Colégio da Luz. E esse aqui, quem passa na frente do Colégio da Luz não imagina, né? Mas na parte de trás do colégio nós temos um novo edifício de salas de aulas, não é? E fizemos questão também de colocar aqui, porque o Colégio da Luz ele tem o lema, né? Tradição no que é digno, modernidade no que é útil. Então, nós preservamos, fazemos questão de preservar a história e a arquitetura do Colégio da Luz, não é? Mas também temos as inovações. Pode passar. É o final do vídeo aqui. Pronto. Chegamos onde estamos agora, já aí com as novas instalações que ainda não estão terminadas. E essa é a história desse colégio. Ela é uma história que é feita por muitas mãos, por muitas mentes, por muitos corações. Virtude, ciência e sob as bênçãos de Nossa Senhora da Luz. A professora Célia, vamos entregar aí para ela esse troféu. A virtude que ao céu nos conduz. O professor, nosso coordenador Everaldo Francisco. Somos flor que canta e seduz.
O professor Everaldo Francisco, ele tem uma grande contribuição, não é? Ele que também iniciou nessa fase a partir de 1980. O senhor João Enóbio de Lima, membro do conselho diretor do colégio. Por favor, ajuda aí, seu João Enóbio. Muito do que está construído no Colégio da Luz tem a mão, o olhar e a dedicação do senhor João Enóbio de Lima. A professora e coordenadora pedagógica, coordenadora multidisciplinar, Rosemary, uma das funcionárias mais antigas na ativa do colégio. A professora Ana Paula Rodrigues, da Educação Infantil, também uma das funcionárias mais antigas do Colégio da Luz, ainda na ativa. Vocês estão ouvindo o hino oficial do Colégio da Luz, que foi composto em 1937 pela Madre Diomira Brise, a letra e a música do maestro Jovelino Cândido. É um resgate da letra oficial e da música do hino oficial do Colégio da Luz. O padre Raul Rodrigues, nosso palestrante. A professora Madalena Gomes, ex-vice-diretora do Colégio da Luz. Um desses troféus é de uma pessoa que não veio, Aninha. Depois eu vou entregar. Nós convidamos as nossas queridas irmãs do Lar da Providência. Salve Deus, salve a pátria, o colégio, salve a Nossa Senhora da Luz. O saber será nosso desejo, a virtude que ao céu nos conduz. Fazes ridente e fecundo, se desprendem perfumes do céu. O intelecto se abre profundo. Para vocês aqui, primeiro para eles, né? Olha, eu quero dizer só uma coisa. Toda semente plantada em terra boa nasce e frutifica. Hoje vocês, jovens, são a terra que o Colégio da Luz continua plantando, semeando, e vocês vão levar para frente. Os 100 anos do colégio vai estar na mão de vocês. Daqui a 10 anos, são vocês os professores daqui. Se hoje o colégio está frondoso assim, a semente foi plantada em terra muito boa, como já disse o padre Raul. A cidade de Guarabira é terra boa. Continuem recebendo a semente e levando para frente esta fama, que não é fama, é realidade. Eu morei aqui em Itabaiana, não foi aqui em Guarabira, não foi um dia só. Morei muito tempo aqui. Então eu digo para vocês, sejam esse terreno fértil, onde a semente do bem e da santidade cresça. Certo? Quase que obrigada a assumir esse colégio, essas dificuldades todas, uma vez que não apareceu na oportunidade alguém que quisesse pegar a parte. Hoje representa para mim praticamente toda a minha vida. Não sei se porque já os filhos cresceram. Eu já, quando entro aqui no colégio, às 5h30, 6 horas da manhã, já nem penso mais em voltar para casa. Já fico querendo até insistir com o pessoal para
deixa eu ficar aqui. Vez por outra já estou ficando aqui para almoçar, etc. Cada criança, veja a responsabilidade muito grande que a gente tem com as crianças, que são realmente o futuro da nossa pátria. E se eu pudesse, eu realmente não deixaria mais nem que eles fossem para casa. Eles ficariam aqui o dia inteiro, porque a gente teria mais condições de compreendê-los e vivê-los. Então hoje, realmente, o Colégio da Miss é parte total da minha vida. Cada pedacinho, cada coisinha, cada planta, cada sala de aula, às vezes até cada sofrimento já não pode mais ficar separado. Hoje eu me sinto totalmente feliz. Com muito agradecimento que nós encerramos aqui este momento que é como se fosse o primeiro desse ano de 2026. Se Deus quiser, teremos mais outras comemorações. Como eu disse, não poderíamos deixar passar em branco esse dia. Agradeço demais a professora Thelma, que veio de João Pessoa, o padre Raul, que veio para dar essa palestra, o professor Vicente, não é? Um historiador aqui da cidade, da Paraíba, escritor com livros de história, que nos conta sobre a cidade de Guarabira, e a presença das nossas queridas professoras, eternas professoras, nossas irmãs queridas de Santa Catarina de Sena, a todos vocês, alunos, ex-alunos, pais que estão aqui presentes, professores, muito obrigada mesmo.